Só mais uma coisa antes da gente começar. Se você caiu no site, se você caiu no canal agora paraquedas, se inscreve, sacou? Eu tô sempre usando paraquedas, porque você nunca cai de paraquedas. Lógico, você vai falar, eu não caí de paraquedas, não vou me inscrever. Então, se você conheceu o canal agora, você se inscreve, hein? Aqui é maneiro, tô te falando, tá? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Iremos começar mais uma aula de Geografia. Dessa vez nós vamos falar sobre conceitos demográficos. Você sabe sobre o que isso significa? Veja a imagem e pense. Claro, né? Nós vamos falar sobre populações. Então, vamos lá. Demografia é o estudo da população. Ela é responsável por analisar a dinâmica populacional dos habitantes da Terra, oferecendo dados estatísticos e analíticos que nos ajudam a entender a forma como as pessoas se organizam em diferentes aspectos, sendo utilizado como base de estudos sociais e principalmente aplicações práticas de decisões governamentais. Então, cada governo precisa saber como a sua população se movimenta, qual a sua dinâmica. Se você tem um crescimento dela, se você tem uma redução dela, se você tem mais idosos, se você tem mais jovens, tudo isso irá refletir nas decisões sobre programas sociais desses governos. Saibam como a sua população funciona, como cada região, como cada bairro, como cada grupo social se relaciona e qual a sua dinâmica para que ela possa planejar e ter a melhor utilização dos seus recursos. Nesta aula, nós vamos falar apenas sobre os conceitos de cada um dos índices. Por quê? Porque na próxima aula nós falaremos sobre causas e consequências que fazem com que cada índice, que cada número aumente ou diminua, certo? Então, uma população ela aumenta ou ela diminui de acordo com alguns fatores, a redução ou o aumento dessa população. Então, por isso que nesta aula nós falaremos apenas sobre os conceitos, sobre o que significa cada índice desse. E na próxima aula nós falaremos sobre como eles funcionam, ok? A população são os indivíduos que habitam em um determinado território, certo? Território esse que pode ser um bairro, pode ser um município, pode ser um estado, pode ser um país, pode ser até o planeta inteiro, certo? Você, para cada recorte espacial, você vai ter um grupo de indivíduos que vai ser observado dentro dos índices demográficos. A taxa de natalidade. Na taxa de natalidade é o número de bebês nascidos em relação à sua população absoluta. Então, você vai ter um número de nascidos vivos, e esse número de nascidos vivos, em relação à sua população absoluta, irá dar um índice. Então, esse índice vai refletir a taxa de natalidade que há nessa população. A taxa de fecundidade é algo muito parecido, só que ela reflete a média do número de filhos de uma mulher durante o seu período fértil. Então, por exemplo, na África, você vai ter uma taxa de fecundidade maior do que a do Brasil. Por quê? Porque, no caso aqui do Brasil, a taxa de fecundidade vem diminuindo, principalmente por causa da entrada da mulher no mercado de trabalho, certo? Em áreas rurais, a taxa de fecundidade, por exemplo, é maior do que nas áreas urbanas. Taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem em relação à população absoluta. Taxa de mortalidade e taxa de natalidade são duas taxas que são importantes para você medir o crescimento da população. Nós veremos isso mais à frente. População absoluta é o índice geral da população em um determinado território. Basicamente é o número de pessoas que existe naquele lugar, certo? Muito simples. Densidade demográfica. Percentual que mede o número de habitantes em uma determinada área. Tá?
Normalmente é calculado em habitantes por quilômetro quadrado. Isso irá dar uma média, certo? Então você vai ter áreas com alta densidade demográfica e você vai ter áreas com baixa densidade demográfica, certo? Vamos ao próximo slide. Crescimento vegetativo. Aponta o crescimento populacional determinado pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Muito simples. Se nasce mais do que morre, o crescimento vegetativo está aumentando. Se morre mais do que nasce, o crescimento vegetativo está diminuindo. Isso vai refletir diretamente na população absoluta de uma população. Crescimento migratório. É a porcentagem do crescimento populacional em um território determinado pela taxa de imigração, que são as pessoas que chegam, subtraída pela taxa de emigração, que são as pessoas que mudam, que saem desse território. Pirâmides etárias. São gráficos que apresentam a distribuição da população por classes de idade e gênero. Então, na verdade, a pirâmide etária é o conjunto de dois gráficos. Um de homens, outro de mulheres. E organizado por classes de idade. Certo? Então, quando elas se juntam, você tem um gráfico com forma de pirâmide. Nesse aqui é o gráfico clássico de uma pirâmide etária. Notem que tem uma forma de pirâmide. Ok. Tem como objetivo analisar a distribuição da população nesses critérios e suas consequências. Observando esse gráfico aqui, você vai observar que boa parte da população, dessa população, ela é constituída por jovens. E você tem uma pequena porcentagem apenas constituindo essa população de idosos. Certo? Nós iremos ver causas e consequências na próxima aula. Superpovoamento ou superpopulação. É quando o quantitativo populacional, ou seja, o número de pessoas, é maior do que o recurso social e econômico que existe para a sua manutenção. Então, habitação, saneamento, água potável, emprego, atividades econômicas são necessárias para o sustento de uma população. Quando esses recursos são menores do que o número de pessoas, você começa a ter o que conceitualmente nós dizemos que é uma superpopulação. Agora, pergunta para você. Qual a diferença entre um local populoso, densamente povoado e superpovoado? Um local densamente povoado é um local com muitos habitantes por metro quadrado. Então, por exemplo, o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, tem a sua densidade demográfica de 6 habitantes por metro quadrado. Imagine, então, o bairro. Se você retira todos os prédios e só deixa a população que mora ali naquele local, você vai ter uma média de 6 habitantes por metro quadrado. Então, Copacabana é um local densamente povoado. Um local populoso é um local com uma população muito grande em termos absolutos. Então, São Paulo, Rio de Janeiro são duas metrópoles do Brasil, são locais muito populosos. Por quê? Você tem um grande número de pessoas habitando aquela região. Um local superpovoado é caracterizado por não ter recursos suficientes para abastecer a sua população, como foi dito anteriormente aqui em cima. Espero que vocês tenham gostado da aula e não se esqueçam de se inscrever porque é muito importante para a ampliação do canal. Repassem para os seus amigos e bom estudo!